Senado Federal, casa de confusão. Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Estamos iniciando aí mais um dia, terminando mais uma semana, agradecendo sempre a sua audiência, nos acompanhando, trazendo para vocês diariamente aqui de Brasília os assuntos do poder e os bastidores da política. E hoje a gente não pode deixar de falar do que está acontecendo na chamada Câmara Alta do Congresso Nacional, que é o Senado. O Senado é uma casa composta por apenas 81 parlamentares, considerada a casa de ex-presidentes da República, ex-governadores, mas o clima está tão pesado lá que o governo vai ter que repensar essa relação, né, Rodolfo? A coisa está bem complicada e é justamente isso aqui que torna a coisa mais preocupante, justamente no momento em que começa, né, a tramitar a discussão da reforma tributária, que vai acontecer nas 2 próximas semanas aí. E nesse momento o clima está bastante tenso, bastante complicado. Uma casa que há algum tempo atrás era um espaço de conforto do governo. Os problemas eram ali na Câmara e lá no Senado tudo estava bem. E não está mais. De um tempo para cá, as coisas começaram a piorar muito nessa relação entre governo e Senado. E tem diversos motivos para isso, né, Alexandre? Ontem mesmo o Senado mostrou abertamente a quem lá esteve, também nós conversamos com algumas fontes, que o ambiente está hostil para o governo, como você disse. E está justamente porque há alguns incômodos dos senadores com relação ao posicionamento do governo. E isso é mostrado no plenário, isso é mostrado nas votações. Foi perdida, né, por parte do governo, porque não conseguiu que a sua indicação para a Defensoria Pública, né, da União fosse aprovada, portanto ali uma clara demonstração contrária ao governo. Recados foram de que se o presidente colocar o nome do seu indicado ao Supremo Tribunal Federal, seja A ou seja B, também corre o risco de ser reprovado. E tudo isso, como você bem disse, no momento de votações importantes, em especial a reforma tributária. O que dizem, Rodolfo, uma das fontes que conversei, que isso tem a ver com uma ciumeira entre a Câmara e o Senado. Alguns senadores acham que estão sendo desprestigiados, que estão perdendo muito espaço para justamente os deputados federais. E que o presidente daquela casa, Arthur Lira, tem conseguido todos os pleitos que levam ao Palácio do Planalto, enquanto o Senado faz entregas e não recebe nada. Pois é, então, é isso, né? Quer dizer, a Câmara fazia, o Arthur Lira vinha nesse processo aí, pressiona, morde para depois assoprar e vinha conseguindo tudo assim. E aí o Senado começou a imaginar o seguinte, o caminho talvez seja fazer o mesmo, né? Então foi lá, rejeitou o nome do indicado para a Defensoria Pública da União, o Igor Roque, né? Num recado de que se o governo mandasse aí o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, como indicado para o Supremo, isso também poderia acontecer. E aí uma das explicações que se dá, né, essa que o Alexandre trouxe, de que, enfim, o Senado começa a ver lá que a Câmara consegue as coisas apertando o governo. Uma outra é que, por incrível que pareça, embora essa seja uma coisa que só vai acontecer em 2025, também está pesando ali a sucessão do comando do Congresso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, quer retornar à presidência do Senado na saída do Rodrigo Pacheco. Ele não é o nome dos sonhos do governo, né? E houve um movimento, a gente até falou nele aqui em um determinado momento, no qual o senador Renan Calheiros, do MDB, procurou o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para tentar um apoio, né? E aí, quando houve essa aproximação do PSD com o MDB, o Davi Alcolumbre procurou o PL do Valdemar Costa Neto, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ter o apoio da oposição. E aí a turma da oposição disse, tudo bem, amigo, você quer o nosso apoio, então você tem que cumprir as nossas pautas. E é exatamente esse o momento, coincide exatamente aí, o momento em que o Rodrigo Pacheco, que é aliado do Davi Alcolumbre, e o próprio Davi Alcolumbre na CCJ, começaram a tocar essas pautas mais complicadas, a criar essas dificuldades para o governo. E aí a gente vê o seguinte, você traz também esse outro ponto, que também a gente sabe que influencia. Teve uma outra história que ontem também circulou no Senado, que este indicado da Presidência da República para a Defensoria Pública da União
não teria por parte dos senadores a aprovação, porque teria se mostrado em alguns momentos como uma pessoa muito progressista, contrária a algumas pautas conservadoras e pautas de comportamento. E por esse posicionamento dele, também a rejeição aconteceu. Independente, Rodolfo, de ser a teoria A, B ou C, o certo é, o Senado está pegando fogo e, de fato, aquela casa, como você bem disse, não dá mais a tranquilidade ao governo que ele tinha. Pois é, e é justamente nesse momento que tramita a reforma tributária. Existem outros interesses envolvendo a reforma tributária, é claro, mas não é um ambiente legal para que uma emenda constitucional com a polêmica que tem a reforma tributária tramite. Portanto, vamos acompanhar e ver como é que vai começar a semana que vem neste clima entre Congresso e Executivo. Daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência durante toda a semana. É isso aí, gente. A gente sempre agradece muito a audiência de vocês e se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até segunda-feira. Um bom fim de semana para todo mundo.